Salve Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Rapaziada, vamos ver o que a imprensa tem a falar a respeito desse título do Corinthians. Título importantíssimo demais, Fiel. Fiel, chega representando com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fortalece, Fiel. Vamos ver o que a imprensa vai falar aqui, vamos lá? Nenhum fisiologista pode falar se ele jogar-se nenhum, porque isso não tem alcance. Nenhum fisiologista pode falar se ele jogar mais 10 minutos ele vai estourar. Tem risco. Ninguém fala que ele vai estourar. Não dá pra você risco cravar, até de eu descer essa escada aqui e me arrebentar. Não, claro que tem variáveis que você não controla. Não é o Exatamente. Não, Flamengo, todos os grandes clubes fazem isso. Fazem, Só quando mas, você tem um elenco... mas olha a temporada do Flamengo e vê quantos minutos que os jogadores são tirados, muito menos do que os outros times. E o Flamengo é o que tem mais elenco no Brasil. Então, assim, eu acho que essa administração, para um clube gigante, porque não se trata só de vencer títulos, se trata de vencer partidas também. Tá? É importante vencer partidas. O Corinthians construiu sua história com os títulos e vencendo jogos. Você não pode abandonar jogos. Mas, assim, funcionou, tá de parabéns. Significa que a sua estratégia deu certo. A estratégia deu certo e está de parabéns. Só não acho que seja adequado, vou continuar, não acho. Campeão ou não, vencedor ou não. Mas a gente concorda nisso. Eu também acho ruim quando um time gigante como o Corinthians... Então tá ótimo, um clube né? como o Corinthians, dispute sempre o Campeonato Brasileiro... disposto a ocupar o meio de campo e não deixar o Vasco jogar do que procurar jogar. Mas dentro dessa proposta, conseguiu construir 2 gols bem bonitos. Bem né? bonitos. As 2 jogadas foram bem trabalhadas, né? Aí são as mudanças que faz o Fernando Diniz no time. Tirando o Felipe Coutinho, acho que isso aí nas hostes vascaínas causou divisão. Né? Teve gente dizendo que ele não jogou bem a primeira partida, não estava bem também na segunda, mas outra corrente achando que, bom, se você precisa buscar o gol, talvez o seu jogador mais qualificado... Eu sou dessa segunda corrente aí. Em campo. Eu concordo com o Coutinho muito mal no jogo, mal nos 2 jogos, na verdade. Não é uma boa temporada, no fim das contas, do Coutinho, mas essa final, um jogo ali com cara de decisão, precisando de uma bola, um toque de qualidade ali no meio, em algum momento isso poderia como não poderia também, né? Absoluta garantia de nada. Mas eu acho que você tem um jogador experiente nessa hora, um jogador acostumado ali com grandes decisões e que pudesse ter um pouquinho mais de calma ali no momento que o Vasco precisaria, ainda que o Vasco tenha sido um time no final, com 2-1 contra já, que conseguiu atacar, não foi tão eficiente, não conseguiu o gol. Mas eu acho que isso que você falou dos 2 gols bonitos, né? De fato, é aquilo que eu falei no começo, dos 2 times conseguiram se adaptar às suas fragilidades e o Corinthians conseguiu muito bem isso, né? Eu acho que até ficou encaixotado na defesa demais, principalmente quando estava vencendo por 1-0. Deu um espaço para o Vasco, que o Vasco aproveitou até depois do gol, no segundo tempo. Essa de certa maneira, recuo do Corinthians mesmo, de tentar jogar mais para trás. Acho que ofereceu perigo pro Vasco, que o Vasco não esperava. Era, de fato, esse segundo gol. E aí eu acho que o lance do Bidon é o lance simbólico, é o lance que a gente vai lembrar para sempre dessa Copa do Brasil. Porque era um momento que, se tivesse que apostar num gol, eu acho que todo mundo que estaria assistindo o jogo ali apostaria que o gol que sairia seria do Vasco. E o Bidon consegue, num lance de drible mesmo, clássico, quebrar completamente as linhas, uma bola que começou de um erro lá atrás, um erro do Pumita. O Bidon faz um drible tão genial que ele impede o marcador de fazer a falta. Ele tenta de 2 maneiras. Ele podia ter caído e decidiu ficar em pé. Né? Nesse primeiro gol aí, é o Memphis que estava reclamando que não recebeu a bola? Acho que durante a reclamação ele percebe que não foi boa a ideia. Foi boa. Ele para. Os 2 passes do primeiro gol são muito bonitos. O Ranieri para o Mateuzinho e o Mateuzinho para o Yuri Alberto ali. Aproveita uma indecisão do Cuesta com o Léo Jardim. É muito bonito. E o drible do Bidon no segundo gol deixa uma situação de 4 contra 2, né? A partir daquele momento do drible ali, o Puma tinha 2 opções de passe muito simples, ele não passou, e o Martínez desarmou. O Martínez foi muito bem no jogo também. E porque a gente
fala muito do duelo dos técnicos em geral, e eu concordo que o Diniz foi melhor no primeiro jogo e o Dorival foi melhor no segundo. Acho que a entrada do Maicon no lugar do Garro foi decisiva para o Corinthians jogar melhor e ter mais cuidado com a bola. O Corinthians errou muito no primeiro jogo, saída de bola, né? Passe no campo de defesa. Ontem, claramente, o Corinthians teve mais cuidado com a bola, mas tirando o duelo técnico, o duelo dos treinadores, tem muito uma coisa de jogador, por exemplo, os laterais direitos ontem. Eu acho que Mateuzinho e Paulo Henrique são jogadores mais ou menos do mesmo nível, em geral. Mas a final do Mateuzinho foi muito melhor do que a do Paulo Henrique. E você tem o Bidon no meio-campo decidindo muito mais do que o Coutinho, que era o equivalente dele ali dentro de campo ontem nas posições, se você espelhasse cada time ali. Tem muito a ver com o jogador na hora ali. O centroavante, o Yuri Alberto foi muito bem, mas ainda acho que o Ryan foi o cara que mais tentou no setor ofensivo do Vasco ali. Tem muito mérito. O Ryan é um cara pra gente ficar muito de olho no futuro, inclusive de seleção brasileira. Mas tem isso, o jogador que cresce na hora. O Ranieri, que errou o passe do gol do Vasco, o lançamento dele pro Mateuzinho no primeiro gol é muito bonito. Eu acho que ele fez um bom jogo. O Martins, que é um jogador que eu acho que tem uma limitação técnica razoável, ele fez um ótimo, ele quase dá uma assistência de voleio. A chance perdida pelo Yuri Alberto é uma bola de voleio pro Martins, do Martins, que o Yuri Alberto sai na cara do Léo Jardim. Tem muito a ver com também, claro, o Dorival foi bem, não estou tirando o mérito dele não. Ele leu bem o que poderia acontecer e ainda assim acho que foi um jogo equilibrado ontem, mas tem a ver com os jogadores na hora da decisão. Para mim, o grande símbolo disso é a lateral direita, assim, que na minha opinião são dois jogadores de níveis muito parecidos, o Mateuzinho e o Paulo Henrique. E na final o Mateuzinho jogou 10 prateleiras, né, acima do Paulo Henrique. E tem a ver com isso também na hora da final, quem consegue jogar bem e mostrar o seu talento. Barreto. Fala, Vini. Nessa campanha da Copa do Brasil, de muitos altos e baixos no aspecto físico, né, o Dorival encontrou soluções dentro do elenco, especialmente pelo fato do time não ter conseguido se reforçar durante o ano, né, pela questão dos dois transfer bans que tem, um na CBF e um na FIFA. O Luciano já disse, acho que foi o Luciano, né, foram 2 contratações só na temporada e de 2 atletas que hoje são reservas e que só chegaram porque chegaram sem custo nenhum, estavam livres no mercado, né? E aí tem essa... O que tem testamento, o que tem cadeira cativa de Maracanã que dá problema em testamento, inventário, né? Inventário. E o verbo invadir é usado ali, ó. Torcedores do Corinthians invadem áreas de cativas do Maracanã. Na verdade, assim, eles não são proibidos de estar ali. Não era... Eles muito provavelmente compraram. Hoje existe um mercado de cativas, né? É isso, foi exatamente isso. Né? E não é um jogo do seu time, pode evidentemente ceder o seu lugar, né? Mas hoje existe muita facilidade para vender os lugares em cativas. E aí torcedores corintianos compraram. É caro, hein? É caro. Quem vende por um preço bem alto. Porque também é o melhor, é do lado da área de imprensa ali, né? Um dos melhores lugares ali do Maracanã para assistir os jogos. E aí a polícia não quis confusão e tirou os torcedores corintianos. Enfim, é uma decisão ali de momento. Sim. Não tem nada que... Não é ilegal eles estarem ali. Não tem nada que possa embasar legalmente a ação da polícia ou da segurança nesse sentido. Foi uma decisão correta. Também, eu acho que não tinha o que fazer ali. Acho que, de fato, os corintianos se arriscaram, de certa maneira. O clima não era... Ainda que fosse um clima de festa, a torcida do Vasco fez uma belíssima festa. Acho que isso tem que ficar registrado sobre esse jogo mesmo. Foi muito bonito. Muito bonito, não só no estádio, né? O clima no Rio de Janeiro ontem estava muito, muito bacana para a torcida do Vasco. E acho que pelo clima de animosidade em relação ao título, expectativa, ainda mais com o Corinthians vencendo, poderia ter todas essas imagens que a gente viu agora do Maracanã ficado manchadas em relação a isso. Em Fluminense e Vasco, nas semifinais, tivemos torcida mista. Torcida mista, né? Inclusive com o setor do Maracanã, que é destinado a isso. Mas quem compra o ingresso ali está sabendo, né, que ali vai ter torcedores. E normalmente, né, os relatos que a gente tem são de que tudo funciona bem. Mas... Em clássicos, esse setor da cativa costuma acontecer, né? Mesmo com clássicos contra o Botafogo, por exemplo, que o Botafogo tem 10% apenas dos ingressos, tem uma parcela da torcida do Botafogo que se reúne na cativa ali, fica e não costuma ter muito problema, não. Mas acho que ela ficou maior. E é uma esperança porque, na verdade, assim, há uma sensação de caminho sendo percorrido, né? Uma sensação de que a trilha é essa, mas que para seguir avançando na trilha, para de fato esse jejum voltar, alguma coisa a mais precisa acontecer. Não foi o suficiente nesse momento. Mas é difícil falar para o torcedor vascaíno agora sobre caminhada, processo, aguarde o processo, porque é doído.
Mas, de fato, eu acho que o Vasco não vive um momento que a gente pode chamar de tranquilo nos bastidores, definitivamente não é isso, mas ele é menos conturbado do que já foi. Eu tenho essa impressão. Sim. Acho que 2026 vai ser um ano muito decisivo para o Vasco, em campo e fora dele. Tem eleição, como a gente já falou aqui, tem questões que o Vasco precisa resolver, como a própria questão da recuperação judicial, como a própria questão da venda do Ryan, por exemplo, que pode ser muito importante para o futuro do Vasco. E o torcedor do Vasco é difícil hoje, assim, passou 24 horas de tudo que aconteceu, mas daqui a 2 dias vale pedir paciência, porque o Vasco precisa se reencontrar. Não se reencontrou com um título que faria muito bem a alma vascaína nesse momento, mas é um momento muito melhor do que há 1 ano atrás, do que há 2 anos atrás. Essas investigações chegam a apontar até para uma possível relação com o crime organizado, quer dizer, o pacote é grande. A partir do momento que você tem Ministério Público e polícia, um inquérito policial, indicando que tem essa suspeita, né, com muitas evidências dentro do clube de envolvimento com o crime organizado, para o torcedor é péssimo, né? E se reforçar porque vai disputar uma Libertadores, mas a ideia já aprovada no Conselho, na última reunião, Barreto, é de diminuir a folha em pelo menos 6 milhões de reais. Como você faz isso? Libera jogadores que hoje estão no banco, que são caros e que não entram tanto, tentando trazer jogadores do mesmo nível, recebendo menos. Hoje a expectativa é de Angileri não renovar contrato, Romero também não, Thales Magno, o próprio Maicon talvez não fique, né? E isso sem falar de jogadores que podem ser negociados, que podem ser vendidos. O Corinthians espera arrecadar 150 milhões de reais na próxima temporada. O Yuri é um cara que tem possibilidade de mercado, o próprio Breno Bidon. Então vamos ver como é que o Corinthians vai planejar essa próxima temporada, sem saber, inclusive, se o Fabinho Soldado fica ou não, né? Porque ele tem contrato, mas ontem deixou claro que vai fazer uma reunião com o presidente Osmar Stabile para decidir se fica ou não. Ele disse que tem algumas coisas para alinhar. Vamos ver. Interessa ao Inter, né? O Memphis vai beliscar um pouquinho aí desse prêmio também, por causa das metas que ele bateu. Mas, né? O título passa pelos pés dele, inclusive no gol decisivo. Vamos ouvir essa entrevista que ele deu aí, criticando os dirigentes. And the people in the board, they need to wake up. People, I know exactly who I talk to and they know exactly who they are. Just leave. Corintiano, nesse caso, tá assistindo ao nosso programa, assistindo outros debates e falando, pô, o time foi campeão, os caras estão falando mal do meu time. Mas é muito raro a gente ver, depois de um título, um dos principais jogadores cornetando o dirigente. O Fabinho Soldado deu uma entrevista no mesmo tom. Sim. O treinador, o Dorival Júnior, fala, olha só, foi um ano muito complicado, ainda com um tom mais ameno. Acho que essas entrevistas depois do jogo mostram a peculiaridade desse ano do Corinthians. Como, olha, cara, é ótimo, é maravilhoso ser campeão, um título catártico para o Corinthians, mas muita coisa precisa mudar dentro do clube e é bom que as principais figuras do Corinthians tenham esse conhecimento. Vamos ver presidente, dirigente, como a quem eles se referiram aí, se eles vão ter essa consciência. Mas, olha, o principal jogador, o dirigente, o diretor de futebol e o treinador deixaram claro que, olha, o ano foi complicado, foi muito difícil chegar até aqui por... Pessoal, a gente sabe que a diretoria do Corinthians é uma porcaria. A gente sabe. Nós corintianos, melhor que todo mundo, sabe disso. Só que agora não é hora de estar criticando nada não, pô. É hora de terminar o ano comemorando. Porque o Corinthians foi o melhor paulista no Brasil. Ó, Palmeiras gastou 700 milhões, não ganhou nada. São Paulo tá a draga que tá. E o Santos brigou até a última rodada para não cair. O Corinthians foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Então, até o dia 1º de janeiro é comemoração. Só comemorar. Quando chegar o dia 2, aí a gente começa a pensar em reformulação, pensar no pra frente mente. Agora é comemorar, porque isso aqui, ó, isso aqui é Corinthians. Se inscreve no canal, hein, fiel? Representa com like.